Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses. Antes de lermos, eu quero perguntar uma coisa e veja aí o que você vai responder. Quantos cristãos nós temos aqui nessa manhã? Nenhum? Ninguém levantou a mão? Quem é cristão aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Temos cristãos, né? Ok. Guarde aí. Diga. Você vai repetir junto comigo. Eu sou um cristão. Mais uma vez. Eu sou um cristão. Eu quero te perguntar. Você sabe o que é ser cristão? Quem sabe o que é ser cristão? O que é cristão? Alguém sabe? Seguidor de Cristo. E aí, eu vou ler aqui um print que eu fiz, né? Que eu tirei de uma pesquisa que eu fiz. Simples, é exatamente isso, seguidor de Cristo. E na pesquisa que eu fiz, a resposta foi: cristão é a pessoa que segue os ensinamentos e a doutrina de Jesus, baseando sua fé e estilo de vida nos relatos da Bíblia. Cristão, então, é a pessoa que segue os ensinamentos e a doutrina de Jesus, baseando sua fé e estilo de vida nos relatos da Bíblia. Agora nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou falar com você por que eu li essa pesquisa para você, por que eu perguntei quem é cristão. Mas agora a gente vai ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha que palavra interessante. Olha o que Paulo fala. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé faz o quê? Cresce muitíssimo, cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Fé cresce, amor cresce, tá? Irmãos, agora vai para o 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu quero que você agora não deixa não a tua mente vagar não, em nome de Jesus. Você precisa entender o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Então observa aqui, Paulo elogia o crescimento da fé daquele povo, dessa igreja de Tessalônica. Paulo elogia o crescimento da fé. E eu perguntei para vocês sobre ser cristão, quem é cristão, né? Uma boa parte levantou a mão, graças a Deus. Nós já sabemos o que é ser cristão. E aí eu quero agora trazer um versículo que vai nos confrontar um pouco. Mas os confrontos, eles nos fazem bem. Eles nos fazem crescer. Tiago capítulo 2. Deixa eu ver aqui que eu me lembrei desse versículo aqui agora. Procura para mim aí, Rodrigo. E coloca aí para mim. É Tiago 2 que fala assim: assim falai e assim procedei. Eu marquei só o capítulo e não marquei o versículo. Mas fala exatamente assim: assim falai e assim procedei. Está aqui em Tiago 2. Ele vai buscar e a gente vai... Achou? 2,13. 2,13. 2,12. É porque eu estava com outra... Eu estava com outra tradução. Eu estava olhando para o 12, mas eu estava na minha mente a tradução que eu tinha estudado. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade.
fale de tal maneira e proceda também daquela maneira. Por que eu estou trazendo esse versículo aqui para vocês? Porque, às vezes, nós falamos uma coisa e temos atitudes diferentes, certo? E ser cristão é o quê? É viver pautado nos ensinamentos de Cristo, de acordo com aquilo que a palavra ensina. Eu falo isso e eu preciso proceder nisso. Eu preciso ter atitudes coerentes. Eu preciso ter atitudes que mostrem realmente o que eu estou falando. Eu sou cristão, então eu preciso ter atitudes que demonstrem realmente que eu sou cristão, ok? Concorda? E nós vamos hoje aprender a cuidar da nossa fé na prática. E nós precisamos sair daqui hoje e dar continuidade àquilo que o Espírito Santo está falando conosco agora. Eu preciso sair daquela porta e entender que eu tenho uma medida de fé dada por Deus e eu preciso cultivar essa medida de fé que está na minha vida. Vamos para Romanos, rapidinho, 12, versículo 3. Vou ler esses versículos que você já sabe, mas eu quero ler porque a repetição, ela gera perfeição e a gente precisa treinar a nossa mente nas coisas do Senhor. Romanos 12, versículo 3. Você sabe dessa palavra, mas eu gosto de estar repetindo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui nós vemos a prova de que Deus nos deu uma medida de fé. E nós precisamos fazer o que com essa medida? Cuidar dela, para que ela cresça, para que ela desenvolva. Quem estava aqui a semana passada, que ouviu a Menta falando, que daquela vez, lembra daquele desafio, aquele negócio que eu fiz, aquela dinâmica que eu fiz com a semente, daquela vez, que a gente plantou a semente, o caroço de feijão, lembra? Menta falou aqui a semana passada que o dela floresceu e deu 3 bagens de feijão. E ela comeu. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Ela poderia ter feito, né? Ela não está aqui hoje, mas assim, se ela tivesse, né? Pensado é coisa para experiência mesmo, assim, para a gente treinar a nossa mente. Se ela tivesse colocado a mesma quantidade de feijão, acredito que não tenha passado de 2, que ela enterrou ali, que ela plantou. Eu acredito que se ela tivesse colocado a mesma quantidade fora do ambiente onde ela plantou, ela ia ver que, nós veríamos, né? Que o que foi plantado cresceu, floresceu, frutificou, mas o que estava fora não ia acontecer nada. Ia continuar do mesmo jeito. Porque, olha só, quando nós ganhamos a semente, nós escolhemos o que nós vamos fazer com ela. Nós vamos plantar ou nós vamos guardar. 1 quilo de feijão. Você coloca na panela, come, e aquele quilo de feijão vai ficar ali por um certo tempo, né? E ele não vai estragar. Não vai florescer. Não vai nascer nada, vai ficar ali, somente a semente. Para que a semente tenha, de fato, uma vida nela, ela tem que ser plantada. E Deus nos deu essa semente. Então, eu sou cristã, eu recebi a semente. Eu preciso fazer o quê? Ter atitudes verdadeiramente daquilo que eu estou falando que eu sou. Senão, não vai acontecer nada, né? Vamos ser aí outras coisas, mas cristãos nós não seremos. Porque o cristão de verdade está com a sua vida pautada nos ensinamentos de Cristo. E aí, eu estive fazendo uma pesquisa e eu quero trazer os 3 elementos que eu descobri que são necessários, super necessários para o desenvolvimento de uma semente. E eu vou trazer dentro da palavra, como que nós vemos dentro da palavra, isso tudo sendo representado no mundo espiritual. E eu denominei a nossa palavra de hoje,
com o seguinte título: Alimentando a fé na prática. Nós somos muito bons na fala, né? É muito bom a gente treinar, é muito bom a gente falar coisas que a gente não vive, mas a gente precisa de prática para a gente ver o negócio se desenvolvendo. E a primeira coisa que nós precisamos para que a nossa fé seja desenvolvida, para que uma semente, seja ela qualquer semente, para ela ser desenvolvida, a primeira coisa que ela precisa é de água. Claro que você já sabe que a terra é o quê? É o seu coração, né? A semente já foi dada, a terra está aí, ó, seu coração. A primeira coisa que nós precisamos é o quê? Água. Se você não molhar a sua semente com água, ela vai morrer. Se você molhar com álcool, ela vai embebedar, ela não vai crescer. A água, ela faz o quê? Faz com que a sua semente fique hidratada. E é isso que vai dar para ela a capacidade dela germinar. Efésios 5:26. Olha o que diz. Ela é o quê? A palavra de Deus. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós vemos ali que a palavra é água. A palavra hidrata. E eu estava pensando, até comentei com as meninas que estavam aqui na oração na sexta-feira, que muitas vezes, o que é que nós fazemos? Eu não vou ler a Bíblia não porque eu não entendo. Eu não vou ler a Bíblia não porque, não, me dá um sono. A nossa fé não vai crescer não. O poder da palavra é grande para nos fazer crescer na fé. Se a sua fé não está crescendo, está faltando alguma coisa. Está faltando hidratação. E eu quero mostrar para você duas histórias onde nós encontramos Deus provendo entendimento para que as pessoas entendessem a palavra. Elas não entendiam, mas elas persistiram. E o nosso problema, sabe o que é? Perdoe-me pela clareza. Perdoe-me pela dureza. Mas o nosso problema realmente é preguiça. É preguiça de ler. Quantas pessoas você escuta? Eu não leio não. Eu tenho uma preguiça. Eu tenho uma preguiça de ler. Sabe o que seria bom para nós? Por um momento, por um dia, Deus tirar de nós a capacidade de ler. Para você olhar para as coisas assim, falar e pegar um ônibus. Que ônibus é que? Meu Deus, eu não estou lendo. Eu esqueci de ler. Eu esqueci como é que lê. Porque a gente não dá valor àquilo que a gente tem. Não dá. A gente lê, mas a gente não gosta de ler. Isso é uma ingratidão. Certo dia eu estava pensando nisso. Eu vi um amigo meu dando uma resposta que alguém perguntou. Qual a coisa mais incrível na rede social? Perguntou para ele. Qual a coisa mais incrível você já aprendeu? Aí ele, lê. Eu aprender a ler é uma coisa incrível. E me vem na mente, quando nós não somos gratos por aquilo que Deus nos dá, nós somos ingratos. Como é que nós falamos que não gostamos de fazer algo que Deus nos deu o dom? E você sabe que por aí tem muita gente que não sabe. E que sente muita dor com isso. A minha mãe não sabe ler. E ela fala assim, é como se a gente fosse cega. Tudo que precisa. É o que é isso aqui? Eu achei esse papel aqui. É o que é isso aqui mesmo? Eu estou vendo aqui, mas eu só sei que é uns risco preto. Tudo é igual, é só uns risco preto. Vai lá, resolver alguma coisa, assina aqui. Eu não sei assinar não. Põe aqui o seu dedo. Aí ela falava, que vergonha para mim não saber nem assinar o meu nome. E nós sabemos e não gostamos de fazer. Nós podemos ler a Bíblia e falamos que não gostamos de ler.
O nosso problema é a preguiça. Esse é o nosso problema. E as histórias que eu falei, que eu quero compartilhar com você, de pessoas que não estavam entendendo, mas persistiram na leitura. A primeira que a gente vai ler é Atos 8, 29. Atos 8, do 29 ao 39. A gente vai ler rapidinho, porque o tempo já está um pouco avançado. Mas vamos aí. O 29. Aqui nos conta a história, uma história muito interessante. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, e perguntou. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede de eu ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora isso aqui é lindo, gente. Olha, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, júbilo. Júbilo é alegria. Olha aqui, presta atenção. O eunuco, ele estava lendo a palavra, ele estava lendo o profeta Isaías, ele não estava entendendo nada, mas ele estava lendo. Ele não desistiu de ler, porque ele não estava entendendo. E o que é que Deus fez? Providenciou Filipe para ir até ele, para explicar o que ele estava lendo, e rapidinho ele entendeu a palavra e já quis se batizar. Quando nós não temos desejo de nos batizar, de nos envolver com as coisas de Deus, é porque a gente ainda não entendeu a palavra. Quando nós temos um coração amargurado, cheio de sentimentos contrários àquilo que é o coração de Deus, é porque ainda não entendemos a palavra. Porque quem entende a palavra anda cheio de júbilo. É isso que eu entendo com essa palavra. Mas a preguiça muitas vezes não deixa que eu me aprofunde nela. A preguiça não deixa que eu pare para tirar um momento para me alimentar. Não digo nem compartilhar com ninguém. Eu estou falando de si próprio. E é uma falha grave que nós cometemos. É não ter tempo para ler a Bíblia. Eu estou falando e não estou fazendo o que eu estou falando. Segundo, a outra palavra que eu quero mostrar para vocês, está em Atos também 16, versículo 13 e versículo 14. 16, 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Rodrigo, vê se você coloca, por favor, a tradução corrigida. Esse versículo 14, eu quero ler na versão corrigida. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela estava atenta. Foi outra tradução, mas pode deixar para lá, que fala exatamente entender. Mas não tem problema não, pode deixar. Então, olha só.
Lídia estava ouvindo a palavra e quem foi que abriu o entendimento dela? Estava ouvindo Paulo. Quem foi que abriu o entendimento? Foi o próprio Deus. O Senhor que abriu o entendimento dela para que ela entendesse o que Paulo estava falando. Ela persistiu ouvindo e Deus foi lá e abriu a porta do entendimento. A questão nossa é que nós, às vezes, nos acomodamos com aquilo que a gente não entende. Certa vez, assim, eu ouvia, né, assim, certa vez não, havia sempre esse ditado lá na minha cidade, eu ouvia quando eu era criança. Alguém falava assim: e fulano, tá sabendo disso? E não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Fulano, tá sabendo disso? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Às vezes a gente tá assim: fulano, você sabe o que essa palavra tá falando? Não sei, não quero saber. Só não fala, eu tenho raiva de quem sabe, né? Mas não sei e não quero saber. O que esse versículo está falando aqui? E eu não sei não, mas também não quero saber não. Sabe por quê? Porque quando a gente quer saber, a gente vai atrás. E o próprio Espírito Santo faz o quê? Abre o nosso entendimento. Quem abre o teu entendimento é Deus. Mas Ele não vai abrir o seu entendimento se por acaso você não quer que Ele abra. Se eu persisto, é porque eu estou mostrando para Ele que eu quero aprender. A questão é que nós somos conformados com a nossa situação. A gente é conformado em falar que é cristão não praticante. A gente é conformado em ser cristão raso. E a gente não está nem aí para regar a nossa semente. Não está nem aí para regar. E vai levando a vida. Deixa a vida me levar. E a vida vai levando. Mas é tempo da gente buscar realmente ter responsabilidades cristãs. Eu sou cristã. Eu preciso agir de acordo com aquilo que eu digo que eu sou. Para que eu não seja reprovada. O Senhor, Ele quer nos trazer para a realidade do verdadeiro cristianismo. Então, regue a sua fé. A semente já está aí. Você não está sem semente. Agora, é regar. É colocar água. É buscar a palavra. Segundo, toda semente precisa de uma temperatura adequada para que ela possa também germinar e crescer. Temperatura adequada. E aqui, nessa temperatura adequada, eu coloquei 2 pontos importantíssimos que precisa ser observado para que a semente se desenvolva. Primeiro, a semente precisa de lugar secreto. Ela precisa de terra. Ela precisa de lugar secreto. E o que Jesus falou lá em Mateus 6,6? Vamos lá? Sei que você sabe, mas nós vamos repetir até sermos aperfeiçoados nisso. Quero morrer repetindo a palavra de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, o que está em secreto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A semente precisa de lugar secreto para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela germine. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso de lugar secreto. Eu preciso entender que todos os dias eu preciso tirar o meu momento com Deus. Se eu não entendo isso, eu vou ser sempre um cristão carnal. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra que Ele tirava momentos para estar em oração. Vai lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Aleluia. 5,16. Lucas 5,16.
Porém, ele fazia o quê? Retirava-se para os desertos e ali orava no lugar secreto, sem os olhares da multidão. Ele se retirava para orar. E o que nós vamos fazer como cristãos que nós somos? Seguir os passos dele. E olha, uma coisa importante, gente. Isso precisa ser entendido por todos nós, por todos aqueles que querem de fato servir a Deus até o fim. Permanecer firme. As experiências com Deus que vão sustentar você no caminho não são essas experiências daqui do culto, não. Ai, que louvor bonito, glória a Deus, e fecha os olhos e adora. Isso é maravilhoso. Isso te edifica muito, isso te fortalece muito. Mas o que vai te dar experiências com Deus, para você saber que Deus realmente existe e está com você, não é aqui no meio do povo, não. É na sua casa, no lugar secreto, onde você vai ficar inteiramente rendido com Ele e você vai ter experiências com Ele. As minhas maiores experiências com Deus não foram em cultos. Foi no meu lugar secreto. As coisas mais fortes que Deus já me falou não foi em um culto, foi no meu lugar secreto. E a gente quer que a nossa fé se desenvolva, mas a gente vive numa correria tão terrível que a gente vive repetindo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para orar, não tem tempo para orar. Então não vai ter tempo para ter a fé grande também não. Não vai ter tempo também para ter maturidade espiritual, não. Porque é impossível. Sabe uma coisa que não combina? É a gente falar que não tem tempo para Deus e ter uma fé edificada nele. Aí o negócio não combina, não. Eu estou falando e não estou agindo de acordo com aquilo que eu estou falando. Se nós não cultivarmos lugar secreto com Deus, nós seremos sempre pessoas muito sensíveis. Seremos sempre pessoas muito desconfiadas, pessoas muito armadas, pessoas muito naturais, pessoas muito carnais. É o secreto que modela o seu caráter espiritual. É no secreto que você vai abrir o seu coração para Ele. E Ele vai vir com refrigério, porque no secreto com Ele você estará sem máscaras. Você estará sem preocupação de quem está na frente, de quem está atrás. Eu não vou falar não, eu não vou orar em voz alta não, porque fulano vai me ouvir. Não, eu tenho muito medo de falar no meio de gente. Não, secreto é só você e Ele. Você vai estar só você e Ele. E você vai poder ter experiências com Ele. É isso que vai fazer também com que a tua fé se desenvolva. Senão, não vai acontecer. O outro ponto da temperatura. Então, isso faz parte da temperatura. A tua semente tem que ter uma temperatura adequada. Tem que estar numa temperatura adequada. O outro ponto, sabe o que é? É o que está em Atos 2,44. O outro ponto da temperatura. Atos 2,44. Todos os que criam estavam como? Juntos. Todos os que criam estavam juntos. Olha aqui. A minha fé não vai se desenvolver se eu prefiro o isolamento. Se eu prefiro outros ambientes. A minha fé não vai se desenvolver. Porque a temperatura não está uma temperatura ideal para o crescimento da minha fé. Você está conseguindo entender isso? Você está entendendo o raciocínio? Eu preciso colocar a minha fé numa temperatura adequada para que ela venha a crescer. Essa temperatura inclui o lugar secreto e inclui que eu devo estar junto com pessoas da mesma fé. Porque senão a minha fé não vai ter fôlego para crescer. Aleluia. Aleluia. Como nós aprendemos com a palavra de Deus, né, irmãos?
gente só se dá mal na vida mesmo porque a gente não dá ouvido ao que a palavra está falando. Os ambientes, os melhores ambientes para nós estarmos, são os ambientes de fé. É esse ambiente aqui, ó. As conversas que nós precisamos ter para que a nossa fé cresça são conversas saudáveis, conversas de fé, conversas da Bíblia. Sabe por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Põe aí, Rodrigo, para a gente ver. E já vou encerrar. Já estou indo para o último ponto aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não podemos estar em ambientes onde a gente só escuta coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. Aí a gente está lá sendo bombardeado aqui, ó. Porque não vem para cá me dizer que não te atinge não, porque atinge. Eu falei para algumas meninas aqui, eu não lembro se foi na célula que a gente estava conversando, e eu falei, gente, os dias que eu passo proporciona o crescimento da minha fé. Sabe aquelas músicas de bar mesmo, sabe? Aquelas sofrências, aquelas coisas, novela o tempo todo, aquelas músicas. Gente, tem uma novela que está passando aí, que eu não sei nem que novela é, mas tem uma música que às vezes vinha na minha mente assim, ó, no automático, e parecia que eu começava a cantar, tá repreendido em nome de Jesus. Domingo me mandava para a igreja. Eu falei, não, pelo menos no domingo eu preciso ir para a igreja. E ali orando, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido. Eu oro pela minha mente, eu oro para o Senhor repreender toda a ação do inimigo, porque parecia que a tua mente estava sendo roubada mesmo por aquilo. O ambiente que você está, ou vai fazer a tua fé crescer, ou vai fazer a tua fé. E a gente precisa ter essa identificação para a gente não se acostumar. Ah, eu sou crente, mas eu não sou fanático, não. E você é crente? Ah, e agora é crente? Ah, mas eu não sou fanático, não. Eu quero ser fanática, sim. Eu quero ser, até o dia da minha morte. Se ter compromisso com Deus é fanatismo, eu quero ser. Porque assim eu tenho certeza de que eu vou morar com Cristo. E você precisa ter essa certeza também. Ter uma vida de oração não é fanatismo. Ter uma vida de leitura de Bíblia não é fanatismo. É você ter compromisso com a sua fé e não querer permitir que ela morra, que ela se esvaia da sua vida. E o terceiro elemento que a semente precisa é o oxigênio. Se ela não tiver oxigênio, ela morre. E aí, para provar isso aqui, ó, eu quero te mostrar Marcos capítulo 4, versículo 18 e o versículo 19. Tem outras coisas que eu queria incluir aqui também, mas eu vou ficar só nesse aqui por causa do nosso tempo. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim, ó. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, fazem o quê? Sufocam a palavra, sufocam a semente que foi recebida e fica infrutífera. O que deixa a semente infrutífera? Falta de respiração, falta de oxigênio. E ali está falando que são o quê? Os enganos do mundo. Os cuidados do mundo, são as ambições de outras coisas, tudo aquilo que é preocupação desnecessária, que ao invés de orar, está ali preocupado e busca isso, busca aquilo. Entenda que a sua prioridade precisa ser o quê? Buscar a presença do Senhor, regar a sua semente. Não comece os seus dias sem regar a sua semente. Não saia da sua casa correndo atrasado sem regar a sua semente. A prioridade precisa ser o regar a semente. E se não tiver oxigênio, ela vai morrer. Se não tiver água, se não tiver temperatura adequada e se não tiver oxigênio, a sua semente não vai fluir. E vale muito a pena regar a semente.
Eu anotei um versículo que está aqui em 2 Timóteo 2, versículo 6. 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu achei muito interessante esse versículo, porque isso que está ali, a gente emprega também na nossa fé. Se você trabalha, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Se você cuida da sua semente, que é a sua fé, você vai ser o primeiro a gozar dos frutos da sua fé. E como é que eu vou gozar dos frutos da minha fé? Com paz no meu coração, com confiança em Deus, com coragem para enfrentar os desafios. Isso é eu gozar dos meus frutos. Se eu cuido da minha fé, eu vou ter uma vida de paz, eu vou ter uma vida de tranquilidade. Ainda que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Isso não quer dizer que qualquer hora pode vir algo e bater na tua cabeça, não. Isso quer dizer que o teu coração vai estar tranquilo, mesmo diante das adversidades. Você não vai se desesperar, mesmo que o desespero venha, mas você vai conversar com a sua alma, como o salmista fazia. Regue a sua fé e você não vai perder. Nunca você vai perder em regar a sua fé. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você vai sair daqui hoje regando a sua fé? Você vai sair daqui hoje com o propósito de cuidar da sua fé? O desejo de Deus é que você passe a ter consciência disso. Deus não vai forçar você. Deus não vai chegar para você e falar, para mim, e o Det, ou você cuida da sua fé, ou você vai se dar mal. Não. Deus faz com que o conhecimento chegue até mim, para que eu decida o que fazer com esse conhecimento. Deus não força. Deus ainda continua nos dando livre arbítrio nas nossas decisões. E não é a mesma coisa do outro lado. Que já contamos aqui algumas experiências de pessoas próximas a mim, que estão servindo o outro lado e que estão debaixo de uma regra terrível. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é tempo disso, é tempo de recolhimento. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Se pisar na bola, é punido. Deus não vai te punir. Ele fala, eu sempre uso como exemplo o que ele fala para o povo de Israel. Olha, eu proponho a vocês hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham o que vocês querem, mas ele dá uma dica. Escolham, pois, a vida. Escolham, pois, firmar a fé de vocês. Porque os dias maus vão chegar, irmãos. Essa moleza que a gente está vivendo na nossa vida cristã vai passar. Você vai precisar se posicionar na sua fé. E se você não tiver recurso para isso, você vai negar o nome de Jesus. Eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que cuidar da minha família, né? Mas como é que eu ia pagar minhas contas? A tua fé precisa ser mais forte do que qualquer coisa. Jesus precisa ser a dose mais forte dentro de você. Irmão João conhece, mas Vera? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Gente, vocês não conhecem, não. Muito antiga. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus precisa ser a dose mais forte dentro de você. E vai chegar um momento, você pode ter certeza disso, que vai ser colocado em nós um termômetro espiritual, para que seja medida a nossa temperatura espiritual. E ser observado se Jesus realmente é a dose mais forte dentro de você. E se ele não for a dose mais forte dentro de você, você não vai sustentar a fé dentro de você, não. O tempo é hoje. Tenha essa consciência. O tempo é hoje. De quê? De cuidar da fé. O tempo é hoje de tomar consciência de que nós estamos numa grande batalha espiritual.
E não é só batalha com o mundo espiritual, não. É batalha com a tua carne. É batalha com a minha carne. Para eu vencer a minha preguiça e cuidar da minha fé. Eu ia orar, mas aí cochilei, dormi. Quando eu acordei, já estava na hora de ir para o trabalho, nem orei. É a nossa preguiça, primeiramente, que nós precisamos vencer. Preguiça espiritual. Isso está acabando com a nossa vida cristã. Porque nós estamos ficando muito artificiais. Mas o Senhor quer nos chamar para mais perto. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você sente necessidade de chegar mais perto de Deus, se você sente que a sua fé não está lá essas coisas, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. A sua força vem dele, mas ele precisa encontrar em você um coração desejoso. Ele precisa encontrar em você um coração sedento. O salmista disse: assim como a costa anseia por águas, o meu coração também tem sede de ti, ó Deus. É necessário que haja desejo no seu coração de estar mais perto dele. Porque ele não vai vir, ele não vai colocar algo que você não deseja. A Bíblia fala, lá em Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Você deseja estar mais perto de Deus? Ele quer dar o fim que você deseja. O que você estiver desejando, é isso que Ele vai trabalhar para te dar. E se você quer mais a presença dEle, Ele também vai trabalhar para te dar mais da sua presença. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui em Tua presença, e como é lindo meditar na Tua palavra. Como é lindo refletir no Teu amor. Como é lindo saber que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E como é lindo saber, Deus, que o Senhor quer nos trazer para mais perto de Ti também a cada dia. O desejo do Senhor é que nós estejamos caminhando passos firmes na Tua presença. E para isso nós precisamos de uma fé fortalecida, Senhor. Porque o que nos diz que o Senhor existe é a nossa fé. Não é a nossa mente humana, não é a nossa mente carnal que nos dá certeza da Tua presença, não. Não é o nosso entendimento natural que diz para nós que o Senhor está conosco, não. Mas é a nossa fé, Deus. E nós oramos para que o Senhor nos ajude a vencer. Nos ajude a vencer a preguiça que toma conta de nós muitas vezes e que não nos deixa orar. A preguiça que não nos deixa ler a Tua palavra. A preguiça que traz para nós a desculpa de que nós não entendemos. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajudando. E em nome de Jesus, manda também o Teu fogo, queimando tudo aquilo que é espírito maligno, que tem atrapalhado também o crescimento dessa pessoa. Nós sabemos que existem também, meu Deus, os espíritos malignos que não querem que essa pessoa cresça, que não querem que ela avance, que não querem que a fé dela se desenvolva. Em nome de Jesus, queima todo o mal, destrua todo o mal com o Teu fogo, com o Teu poder. Manda o Teu fogo na mente, no entendimento dessa pessoa, e que ela venha, Pai querido e santo, ter força, ter vigor, ter ânimo, meu Deus, para prosseguir no conhecimento do Senhor, porque nós queremos que a nossa vida seja, como está escrito naquele versículo lá de Oséias: cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e isso é através da nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Tome essa pessoa pela mão nesse dia, Pai. Leve essa pessoa, Pai querido, aleluia, segura pela Tua mão. Não deixe ela cair, Senhor. Dê a ela a força que ela está precisando, mas que ela venha se desenvolver na sua fé, porque nós cremos que o desejo do Senhor é que essa pessoa cresça, prospere, aleluia, e que tenha cada vez mais uma intimidade com o Senhor, crescente em todo o tempo. Muito obrigada, Pai querido, por essa manhã na Tua presença, em nome de Jesus. E todos digam, aplauda ao Senhor com alegria, aleluia, e vamos
O pastor vai celebrar